Olá pessoal! Qualquer pessoa que alguma vez na vida assistiu a um filme da Disney sabe que existem várias princesas. Este grupo de personagens femininas que faz com que os meninos se apaixonem e com que as meninas queiram ser iguais a elas é uma sacada genial dos estúdios cinematográficos. Mas você por acaso sabe como essas princesas são na vida real, fora dos desenhos animados? Se não sabem, então revelaremos este segredo para vocês. Hoje mostraremos 10 princesas da Disney na vida real. Vamos lá! Branca de Neve. Você pode até pensar que a Branca de Neve não parece realista o suficiente para ter um protótipo humano, mas a verdade não é bem essa. O desenho animado da Branca de Neve foi lançado em 1937, quando os padrões de beleza eram um pouco diferentes dos atuais. Basta ver as fotos daquela época para entender o que estamos falando. Para criar a imagem da bela princesa branca como a neve, os animadores se basearam na aparência da dançarina Marge Belter. Foi justamente graças a ela que a Branca de Neve tornou-se morena. Inicialmente, o Walt Disney insistiu que a personagem deveria ter cabelo loiro e não queria ouvir nenhuma objeção. Você consegue imaginar a Branca de Neve loira? Para sermos sinceros, nós também não conseguimos. Mesmo assim, o grande animador deu um jeito de fazer a própria vontade e fez uma Marge Belcher de cabelo claro, quando criou a imagem da fada azul do Pinóquio. Cinderela. Inicialmente, a futura princesa deveria ser semelhante à então popular atriz Ingrid Bergman, mas quando os criadores da Cinderela viram Helen Stanley, perceberam que o filme seria incompleto sem ela. Naquela época, Helen já havia participado de vários filmes, pois iniciou a sua carreira aos 14 anos. Talvez os animadores da Disney nem suspeitassem o tesouro que tinham em mãos, pois a Cinderela era surpreendente tanto nas animações quanto na vida real, ainda mais para o desenho animado que surgiu nos anos 50, quando a animação computadorizada moderna não passava de um sonho. No entanto, a parceria de Helen Stanley com o estúdio Disney não parou por aí. Depois de um tempo, sua imagem também se transformou na Aurora, da Bela Adormecida, e na Anitta, de 101 Dálmatas. Ariel. É difícil de acreditar, mas a pequena sereia poderia ter sido loira. E não estamos inventando coisas. Mas para a alegria de todos, os animadores insistiram em dar cabelos ruivos a essa garota submarina, pois esta cor combinaria mais harmoniosamente com a sua cauda verde. Foi devido à insistência deles que conhecemos a Ariel exatamente como ela é hoje. A modelo para a linda sereia foi a atriz Alyssa Milano, que no ano da criação do desenho animado tinha apenas 16 anos. Uma das partes do corpo de Ariel que precisou de mais tempo para ser feita foi a sua cabeça. Para deixar o movimento de seus cabelos mais realista, os animadores estudaram cuidadosamente as imagens da primeira astronauta feminina Sally Ride, em condições de gravidade zero. Quando isso tudo ficou bem tedioso, os criadores do desenho animado contrataram uma modelo para ficar nadando em um tanque transparente, enquanto eles copiavam os movimentos dos seus fios de cabelo. Bella. O famoso conto de fadas de Charles Perrault sobre o amor da Bela e a Fera já foi encenado tantas vezes que provavelmente não há uma pessoa no mundo que não tenha ouvido falar sobre ele. Era praticamente impossível se esconder da intensa divulgação do recente filme com a Emma Watson fazendo o papel de Bella. No desenho animado da Disney de 1991, os personagens tinham muito detalhes e características, mas a Bella certamente foi a que recebeu mais atenção. Para criar a sua aparência, foram utilizadas as imagens de várias mulheres bonitas de uma só vez. Por exemplo, Sherry Stoner dividiu com a Bella o seu jeito e as suas expressões faciais. Esta atriz, por sinal, trabalhou muito com os animadores da Disney, deixando sua marca também na imagem da sereia Ariel. A aparência de Bella, no entanto, foi inspirada na bela Judy Garland, que na época era considerada a rainha dos musicais. Jasmine. Hoje em dia, é comum vermos uma personagem principal de aparência não europeia nos filmes do estúdio Disney, mas em 1992 a criação da Jasmine foi um passo bastante arriscado. As 5 princesas que tinham aparecido nas telas até então tinham pele clara e, digamos assim, uma aparência de princesinha bastante convencional. Vocês sabem do que estamos falando: vestidos magníficos, animais amigos e um bonito príncipe de brinde. Não é de se admirar que a Jasmine, que era tão diferente
delas rapidamente se tornou uma das favoritas das crianças e passou a ser um modelo. Afinal de contas, quem aqui não gostaria de ter um tigre para usar contra os seus inimigos? Ops, desculpe, nos distraímos um pouco aqui. Mas essa princesa árabe não tinha só o comportamento diferente não. O animador responsável de criar a Jasmine se chamava Mark Hahn. Uma vez, ao passar pela Disneylândia, ele notou uma jovem visitante com cabelos pretos muito longos e grossos. Parece que foi esse cabelo que inspirou o animador. Olhem só a bela trança da Jasmine. Não sabemos como o pescoço dela não dói. Mas nem tudo é incomum em sua imagem. De acordo com o próprio Hahn, o rosto da princesa não foi baseado em uma atriz famosa, como é geralmente o caso, mas sim numa fotografia de sua própria irmã. Mas não tinha como não se inspirar em nenhuma celebridade de Hollywood. Por isso, a outra modelo para Jasmine foi a atriz Jennifer Connelly. Pocahontas. Após o sucesso de Aladdin, a Disney criou mais uma princesa de aparência não europeia, mas desta vez ela era uma nativa norte-americana. Foi só depois de muitos anos que a Disney criou outra princesa da América do Norte, a Tiana, do filme A Princesa e o Sapo. Mas hoje não falaremos sobre ela, mas sobre a filha de um líder indígena. Talvez você já tenha ouvido que a história de Pocahontas baseia-se em eventos reais do início do século XVII. Bem, se você tinha dúvidas e achasse que tudo fosse uma mentira, então precisamos dizer que você estava enganado. A Pocahontas realmente existiu. É claro que o estúdio fez algumas mudanças em sua história, como a adição de árvores falantes e guaxinins engraçados, mas eles só melhoraram o desenho animado, não é mesmo? Além de uma verdadeira modelo histórica, a imagem da princesa indígena também foi baseada na aparência da atriz Irene Bedard. Apesar de que a Irene nasceu no Alasca e é uma das poucas atrizes famosas de origem esquimó, a maioria dos seus papéis foi de mulheres indígenas. Mas não foi só a sua aparência que foi usada na Pocahontas. A Irene também fez a voz da princesa na versão original em inglês. Isso é uma coisa que acontece raramente nos desenhos animados, que um mesmo ator ofereça não só sua aparência, mas também a sua voz a um personagem. Sininho. Sim, nós sabemos que tecnicamente a Sininho não é uma princesa da Disney, mas ela não é pior que as outras só por não fazer parte do clube das belas coroadas. Achamos que essa fada merece estar nesta lista tanto quanto as outras princesas. O desenho animado sobre as aventuras de Peter Pan foi lançado lá em 1953, então não é de se admirar que muitos tenham visto semelhanças entre Sininho e Marilyn Monroe. Vejam bem, cabelo loiro, rosto delicado, cílios longos. No entanto, o próprio animador admitiu que a modelo usado para fazer a fada era uma outra atriz, chamada Margaret Carey. E não foi porque o Walt Disney não gostava da Marilyn não. Quando o filme foi criado, ela ainda era praticamente desconhecida. A propósito, a mesma Margaret Carey posou para ser uma sereia ruiva. Olhe bem para ela, não se parece com a Sininho? Princesa Aurora. Provavelmente não há nenhuma pessoa que depois de ver o filme Maléfica não se lembrou do velho desenho da Disney sobre a princesa adormecida em um castelo enfeitiçado. É praticamente impossível esquecer da Bela Adormecida, pois essa animação pode ser considerada um verdadeiro clássico da Disney. E como em qualquer outro desenho clássico, eles não deixaram de usar atores famosos. O desenho original da Aurora foi feito pelo artista Tom Morab, que tomou como base a Audrey Hepburn, com toda a sua elegância e suas linhas suaves. Em alguns esboços originais da princesa, ela realmente se parece muito a Audrey. Mas depois, o principal animador do estúdio, Mark Davis, redesenhou a aparência e a roupa da Aurora para que se encaixassem melhor no design angular geral do desenho animado. Para as animações dos movimentos, foi utilizada a atriz Helen Stanley, já conhecida por nós por causa da aparência da Cinderela. No final, a imagem ficou bem diversificada, e não dá para dizer que isso é ruim, mas assim, só mesmo a Audrey é a Audrey Hepburn. Elsa. Ao contrário das outras princesas da Disney, a Elsa não é apenas uma princesinha tola, ela é uma rainha de verdade. De acordo com a ideia original, a Elsa era uma personagem completamente negativa, uma vilã fria e sombria, parecida com a Úrsula da Pequena Sereia, ou a Rainha das Neves dos contos de fadas. Mas depois, os animadores decidiram que era preciso mudar algo, e foi então que a Elsa que conhecemos surgiu. Mas essa não é a única diferença dela para as outras princesas da Disney. A Elsa não tem uma inspiração humana, mas não se preocupe, pois nós procuraremos uma Elsa do mundo real para vocês. Esta é Anna Faith, uma modelo
da Flórida. Ela se veste de personagens diferentes, mas basta olhar para Anna, ao lado do cartaz de Frozen, para notar uma semelhança surpreendente com a rainha de Arendelle. Elas se parecem bastante, vocês não acham? Rapunzel. Mesmo se você não gosta da história sombria dos irmãos Grimm, simplesmente não há como não assistir à versão animada de Rapunzel. Para criar a princesa que anda de pés descalços e sempre carrega uma frigideira para todos os lados, os animadores usaram a imagem da cantora norte-americana Taylor Swift e a voz da atriz Mandy Moore. E temos que concordar que foi uma ótima combinação. Por sinal, a princesa Rapunzel tem muitas seguidoras em todo o mundo. Não, elas não ficam em torres e nem batem nos seus amados com frigideiras. Bem, nós realmente esperamos que não seja esse o caso. Em vez disso, as meninas deixam crescer uma trança longa, assim como a da Rapunzel no desenho animado. Por exemplo, a bela Dasha Gubanova. Ela nasceu em uma pequena cidadezinha russa, mas suas longas madeixas conquistaram muitas pessoas dentro e fora da Rússia. De acordo com ela, seus cabelos não são cortados desde que ela tinha 14 anos. Ela diz que não planeja ir ao cabeleireiro em breve. O seu objetivo é que seus cabelos alcancem o chão. E depois, quem sabe, ela adota um camaleão doméstico e vai observar umas lanternas voadoras.